Popular de Combate à Cegueira pelo Glaucoma. As ações contam com o apoio da Associação Brasileira dos Amigos, Familiares e Portadores de Glaucoma, a ABRAG, e tem como slogan Cuidado com o Glaucoma. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o oftalmologista, Dr. Francisco Lima. Obrigada pela presença, seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Bom, boa noite. Como é que funciona, como é que deve funcionar essa campanha? Bom, o objetivo é exatamente esclarecer a população do perigo que o glaucoma representa para a visão de todos os pacientes, todas as pessoas, geralmente depois dos 40 anos de idade. Porque grande parte da população brasileira nunca foi oftalmologista. Porque muitos dos problemas depois dos 40 anos de idade, que são relacionados com a dificuldade da leitura, muitas vezes as pessoas resolvem com óculos de camelôs ou comprados em óticas. E com isso essas pessoas perdem a oportunidade de passar por um exame com o médico. E somente o médico oftalmologista, olha só, glaucoma, somente o médico oftalmologista vai perceber os sinais suspeitos, fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Porque a doença em si não tem sintoma. Então essa que é grande papel da Sociedade Brasileira de Glaucoma em esclarecer a população sobre isso. É uma doença, então, silenciosa, né? O que é o glaucoma para as pessoas entenderem a gravidade dela? Primeiro vamos falar da gravidade do ponto de vista do impacto social. O glaucoma representa a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Ou seja, cegueira irreversível. Catarata, que é o mais comum, é o número 1 de causa de cegueira reversível. Depois de uma cirurgia de catarata, a pessoa geralmente volta a ter a sua visão normalizada. Glaucoma não. É uma doença de causa dano no nervo óptico, que é exatamente a raiz do olho, é irreversível. Por isso representa um perigo muito grande, porque além de ser irreversível, ela é assintomática. E causada geralmente pela pressão dentro do olho, pressão intraocular elevada. Certo. Então, quando a gente vai no oftalmologista, ele já faz todos esses exames. É possível em uma primeira consulta, por exemplo, já saber se a pessoa tem ou não glaucoma? Exatamente. O oftalmologista, ele vai, além de aferir a pressão intraocular do olho, ele vai examinar o fundo de olho do paciente e vai suspeitar. Existem sinais suspeitos no fundo do olho. Aí o médico pede exames complementares e faz o diagnóstico. Se você não passar pelo médico, você pode ter aquele problema que está te incomodando no momento, que é a dificuldade da leitura, resolvido com um óculos já pronto. Mas por que você está falando desse óculos? Porque o que o glaucoma ele acomete principalmente a população depois dos 40 anos? Que é depois dos 40 anos que geralmente existe a vista cansada, a visão cansada. Então essa coincidência é muito importante a população ter esse esclarecimento de ir ao médico e não se contentar apenas com óculos que está ajudando na leitura. Tá ótimo. A gente tem uma pessoa para participar e tem alguma dúvida, vamos saber quem é. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? Dagmar. Dagmar, você fala de onde? Do Jardim Presidente. Tá ótimo, pode fazer sua pergunta. Não, é que eu tenho problema na retina. E eu fiz uma cirurgia tem 2 meses. Eu queria saber se a cirurgia não for bem sucedida, porque desde o dia que eu saí da cirurgia, eu não enxergo nada. Eu posso perder minha visão. Tá ótimo, doutor. As cirurgias que envolvem a reparação do descolamento de retina realmente demoram muito tempo para surtirem efeito. E o efeito geralmente que a pessoa, o paciente quer é o retorno da visão ao 100%, a visão normal. E não é esse o objetivo das cirurgias de reparação, de descolamento de retina, e sim evitar a perda total da visão. Então, se não me engano, a senhora Dagmar, espere até o seu médico realmente falar para a senhora que aquele é o resultado final da sua visão, após a reparação do descolamento de retina, mas não sofra com falsas expectativas de que a sua visão vai ficar 100%, que geralmente, de acordo com a gravidade, isso não acontece. O objetivo do médico é evitar a cegueira total no olho da senhora. Tá ótimo. Doutor, em relação ao glaucoma que a gente estava falando, é possível hoje dizer o que pode desencadear o glaucoma?
Ou se é genético, se existem pessoas que têm predisposição para ter essa doença? Isso, vamos falar dos fatores de risco para o glaucoma. Como existem fatores de risco para o infarto? Por exemplo, fator de risco para o infarto, que a população já sabe, é o colesterol elevado, falta de exercício físico, etc. O glaucoma, como é pouco conhecido, e isso a gente está aqui exatamente para divulgar, o principal fator de risco para o desenvolvimento dessa doença é a pressão do olho elevada. Ah, doutor, mas como é que eu vou sentir a pressão no meu olho elevada? Você não vai sentir a pressão do olho elevada. É a importância da consulta médica. Outros fatores de risco, a raça negra. Já no Brasil, todos nós temos aí um pouco de cada raça. Existe uma miscigenação de raça, isso não é muito claro no Brasil. Então, se você tem uma pele mais clara, não pense que você não pode ter esse fator de risco dos negros, que você está livre. Não, você é brasileiro, nós temos uma população diferente do que nos Estados Unidos. Os míopes, os pacientes míopes também, isso representa um fator de risco para o aparecimento do glaucoma. E o quarto e último, a história familiar. Como você falou, sim, é uma doença multifatorial, de caráter hereditário. Se você tem glaucoma na família, mais atenção ainda ao aparecimento dessa doença. Tá ótimo. O tratamento dela? Bom, o tratamento do glaucoma tem como objetivo evitar a cegueira e não curar o glaucoma. Glaucoma é uma doença incurável e, pior, imprevisível. Mas tem tratamento. Tem tratamento. O tratamento é eficaz, a princípio é com colírios, dependendo da gravidade da doença, já é indicado a cirurgia. E nenhum dessas modalidades de tratamento, ela vai recuperar aquilo que já foi perdido pelo glaucoma. O objetivo do tratamento é evitar que a doença progrida e evolua para a cegueira. Então, esse é o objetivo do tratamento de glaucoma, e sim, tem tratamento e é eficaz. Tá ótimo. A gente tem uma pessoa para participar por telefone. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? Vildomar, Vildomar, você fala de onde? Crimeia Leste. Tá ótimo, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber do doutor, eu uso óculos e eu tinha feito uns exames, deve ter 6 meses, e eu ainda sinto muito assim, esse que ele falou, sobre o cansaço da visão. E às vezes o senhor está falando aí, acaba nos trazendo uma preocupação que a gente está aqui, mas não sabe se realmente tem esse risco. Eu queria saber, no meu caso estou com 46 anos, se eu devo voltar ao médico, se eu ainda sinto esse cansaço nas vistas. Sem dúvida. É exatamente isso que eu quero, que o senhor não se contente apenas com esse óculos, que a princípio não está lhe causando conforto, e procure sim a opinião, retorne no seu médico, veja só, no médico oftalmologista, que o senhor, lógico, tenha confiança, para que ele faça uma nova avaliação e o questione sobre, doutor, o meu olho está bem do ponto de vista de glaucoma ou outros problemas de doenças do olho, porque uma coisa é o óculos, como eu disse a vocês todos, e as doenças que muitas vezes não têm sintomas. Então sim, eu estimulo o senhor a voltar a seu médico e questioná-lo se está realmente tudo bem. Bom, doutor, tem um dado aqui de que 1/3 dos brasileiros com mais de 16 anos de idade nunca foi ao oftalmologista. Isso é verdade mesmo? Isso é um dado recente, que inclusive a Sociedade Brasileira de Glaucoma encomendou essa pesquisa, e nós tivemos esses dados recentes sendo divulgados, e é aquilo que eu te falei, isso é preocupante, porque é como se outras coisas já são bem divulgadas e conhecidas em nosso meio, no Brasil, sobre, por exemplo, câncer de mama, problemas ginecológicos, próstata em homens. E isso faz parte da nossa sociedade divulgar a necessidade de ir ao médico oftalmologista para saber se a saúde ocular como um todo está bem. Com que frequência a gente deve procurar o médico oftalmologista? Depois dos 40 anos, uma vez ao ano. Todo ano depois dos 40? Porque geralmente também depois dos 40, todo ano o grau aumenta um pouquinho, a visão vai ficando mais cansada, etc. Então essa é uma regra que abrange a maioria das pessoas depois dos 40 anos, uma vez ao ano. Certo. Tá ótimo. Doutor Francisco Lima, médico oftalmologista, nos tirou muitas dúvidas e muito importante a respeito do glaucoma. Muito obrigada pela presença. Boa noite.